Deus, eu vos saúdo na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que estamos em mais uma de nossas escolas bíblicas dominicais. Hoje, 22 de fevereiro de 2026, vamos estudar a lição de número 8, que tem por título: O Deus Espírito Santo. O nosso textual diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16. A verdade prática diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Graças a Deus. Bem, nós estamos aqui na presença de Jesus, é a lição que nós vamos estudar hoje. Graças a Deus. Irmãos, acompanhem conosco. Nós estamos iniciando a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, ouça conosco o Evangelho. Graças a Deus. Ouça a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em clássicos está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 25 a 31. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 25 a 31. A nossa lição tem por título: O Deus Espírito Santo. É a lição do número 8. Você pode pegar aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, abrir o Evangelho de João, capítulo 14, e nós assim vamos estudar a palavra de Deus. Disse Jesus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. São palavras de Jesus. Nós, ovelhas do Senhor, ouvem a voz do bom pastor, a voz de Jesus Cristo, que diz: Eu sou o bom pastor, o bom pastor que dá vida em favor das suas ovelhas. Então, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha do Senhor, ouça a voz do Senhor. Nós vamos nada mais, nada menos do que falar a palavra de Deus, vamos transmitir a mensagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 25 a 31, as palavras de Jesus. Então, o versículo 25 diz: Tenho-vos dito isso, estando convosco. Olha as palavras de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, disse o Senhor Jesus: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou disse agora, antes que aconteça, vos previno, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que
faço como o Pai me mandou. Levantai-vos então agora, vamos sair daqui. Graças a Deus. Meus amados irmãos, esta é a leitura do texto bíblico base da nossa lição de hoje. Nós sabemos que Jesus proferiu este discurso logo após celebrar a Santa Ceia. Quando vemos João, capítulo de número 13, nós vemos o Senhor Jesus ali, meus amados irmãos, junto com os seus discípulos. E ele proferiu essas palavras aos seus discípulos, e os discípulos, ouvindo, ficaram como sempre admirados das suas palavras. Jesus os ensinando ali, meus amados, aquele cenário, aquele local onde comumente eles celebravam a Santa Ceia. Jesus já havia dito e havia revelado que um daqueles discípulos o havia de trair. E a Bíblia diz, logo no final do capítulo 13, meus amados, aquilo que Jesus havia dito. Quando vemos João capítulo 13, versículo 30, olha o que diz, bem claro para nós. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Ou seja, nós não vamos nos deter aqui em relatar como foi a celebração da Santa Ceia, porque Jesus ali estava, ele fez com aqueles discípulos, aquelas pessoas as quais ele amava, fez a cerimônia do lava-pés, celebrou entre eles a Santa Ceia, e após terminar com a celebração, tendo Judas tomado o bocado de pão, saiu logo, e era já noite. Então Jesus havia dito: aquele que come e tomar um bocado de pão, este é aquele que há de me trair. Então, aquele a quem eu der um bocado molhado, este é o que me há de trair. E o deu a Judas Iscariotes. Naquele momento, nós vemos que Judas saiu da cidade. Ele não esteve presente, não estava presente quando Jesus começou a proferir João capítulo 14, falando aos discípulos, preparando-os para o que haveria de acontecer. Ele iria para o mar, mas que ele voltaria. Também nós vemos nesse mesmo capítulo 13, Pedro sendo
avisar. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Jesus deu muitas instruções para os seus discípulos, orientou-os. Neste capítulo 13, nós vemos dois fatos muito interessantes. Nós temos que notar que foi o fato anterior aqui ao capítulo 14, que Jesus proferiu aquelas palavras extraordinárias aos seus discípulos, consolando-os, falando-lhes que ele haveria de partir, mas haveria de deixar um consolador. Então, dois fatos importantes que nós podemos notar é a ausência de Judas, e o outro é que foi exatamente após a Santa Ceia que Pedro foi avisado que ele haveria de trair, ou melhor, que ele haveria de negar a Jesus por 3 vezes. Então, meus amados, foi neste capítulo 13 de João, logo ali nós vemos quando Jesus celebrou a Santa Ceia. Jesus falou que um dentre os discípulos o havia de trair, que foi Judas. E Jesus também falou que um dentre os discípulos o haveria de negar. Irmãos, então são fatos que podemos ver anteriores às palavras de consolação que Deus e Jesus trouxe aos seus discípulos, de João capítulo 14. E nós vemos, meus amados, que tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Então Jesus, saindo Judas, começou a falar mais intimidade com os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha aí, meus amados irmãos, quando Jesus proferiu essas palavras, Judas não estava mais naquele recinto. Meus amados, quantas coisas boas você deixa de ouvir quando você não está na presença de Jesus Cristo, na sua casa, no cenáculo reunidos. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isto exclui aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Isso excluiu Judas. Na hora que Jesus falar as palavras mais importantes, as quais todos precisavam ouvir, Judas não estava presente. Olha, na hora das pessoas ouvirem as palavras mais importantes que Jesus quer falar, aquela pessoa que não quer nada com Deus jamais está presente. Meus amados irmãos, nós temos que dar ouvidos à mensagem, nós temos que estar presentes com Jesus
todos os dias, toda hora, todo minuto, todo segundo, presentes junto com Ele no cenário. Hoje nós não temos no cenário, nós temos a igreja para estar junto com Jesus, ouvindo todas as mensagens que Ele ensina na escola bíblica dominical, nos cultos de doutrina. Jesus, Ele disse bem claro na sua palavra, João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém me as arrebatará das minhas mãos. Olha, irmãos, onde Judas estava quando Jesus mencionou as palavras descritas em João capítulo 14? Onde você está quando se é ensinada a palavra de Deus, aquelas palavras que são das mais importantes para aprendermos no que diz respeito ao conhecimento do Evangelho? Onde você está no momento desse de sol quente e de verão? Muitas pessoas deixam de estar presente na escola dominical para estar em qualquer parte e deixam de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Deixam de ouvir a palavra de Deus. Não que é proibido alguém desfrutar das coisas que Deus deixou para nós desfrutarmos, que são as praias, que são a natureza. Não é nada disso. Mas aquelas pessoas que dedicam o momento, o período que se é ensinado a palavra de Deus, as atividades mais importantes da igreja, que são os cultos de ensino, os cultos de doutrina e escola bíblica dominical, muitas pessoas não estão presentes. Assim como Judas, eles saem e estão fora no momento mais importante. Às vezes participam das atividades normalmente, mas na hora de ouvirem o ensino propriamente dito, essas pessoas estão ausentes. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Nós aprendemos em lições anteriores sobre as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que elas, as três pessoas, estavam presentes na criação do mundo. E vemos isso em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos números. Gênesis, capítulo 1, versículo número 1 e 2, que diz assim: no princípio criou Deus, ou seja, o Elohim. Esta palavra Deus, nos originais, está escrito Elohim, indica a pluralidade de Deus que nós lemos aqui em lições anteriores. No princípio criou Elohim os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos aqui intrinsecamente as três pessoas da Trindade augusta de Deus presentes na pluralidade de Deus, do Elohim, e presente
Olha aí. E quando nós vemos aqui a palavra de Deus indicando a pluralidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente. Também quando vamos Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos no sexto dia, indicando também mais uma vez a pluralidade de Deus. As três pessoas presentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando lemos versículo 26, capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos nesta palavra a descrição da pluralidade de Deus. Façamos significa pluralidade. Estavam ali presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é muito fácil nós compreendermos a Trindade. É muito fácil quando estudamos a palavra de Deus. Nós percebemos a pluralidade de Deus. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade presente desde a criação. Desde a criação. E para confirmar tudo isso, meus amados, então nós estudamos no Evangelho de João. João, o apóstolo do Senhor, o versículo de número 1 do capítulo 1 de João. Já a partir daí, capítulo 1, versículo 1 em diante, nós já vemos a explicação do apóstolo João, aquele a qual a Bíblia diz o discípulo que Jesus amava, aquele que estava mais próximo, aquele que na Santa Ceia colocou ali a sua cabeça no ombro de Jesus. Então, meus amados irmãos, que diz assim: no princípio era o Verbo. Olha aí, e por incrível que pareça, nós vemos aqui a palavra de Deus escrita praticamente da mesma forma que se iniciou o livro de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1. Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E João também no seu Evangelho, no primeiro capítulo, versículo 1 diz: no princípio, olha aí, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era só palavra, ele estava lá, presente no Elohim, a pluralidade de Deus. O Verbo estava intrínseco nas palavras, aquele que foi profetizado, predito pelos profetas da antiguidade, que haviam dito que haveria de vir o Messias. Então, meus amados irmãos, tudo isso nós aprendemos em lições anteriores. E vemos aqui que, para confirmar, vemos nas palavras do apóstolo João a divindade de Cristo, a sua presença na criação, quando o apóstolo também disse: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E o versículo de número 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele,
Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade presente desde a criação. Isso, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Certa vez, Filipe teve uma dúvida. Um dos discípulos, chamado Filipe, teve uma dúvida. Chegou para Jesus e falou: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus falou para Felipe: olha, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e tu ainda me pedes para mostrar o Pai. Creio, pelo menos pelas mesmas obras, porque eu e o Pai somos um. Então, nós vemos pela palavra de Deus que Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E nós vemos também lá no princípio a presença do Espírito Santo de Deus. Estavam ali as três pessoas presentes, meus amados irmãos. No princípio, diz no Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2: criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aí o Espírito de Deus presente. Nós já falamos aqui em dias anteriores sobre Deus, falamos sobre o Filho, e agora vamos falar de hoje sobre o Espírito Santo. Então, meus amados, não é difícil compreender a palavra de Deus. Então, aprender sobre a divindade não é difícil, mas nós precisamos de Deus, ter em nossa vida a operação do Espírito Santo, para que possamos compreender, porque quem é espiritual compreende bem tudo, e a Bíblia é bem clara. Então, nós precisamos buscar de Deus o poder do Espírito Santo para entender. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quando nós lemos, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo de número 2, a importância de nós sermos batizados no Espírito Santo, cuja evidência é o falar em línguas. Não que quem não manifeste os dons de línguas, fala em línguas estranhas, não tenha o Espírito Santo nas próprias vidas, não. E quem convence o homem, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estivesse presente na vida das pessoas, as pessoas jamais aceitariam o Evangelho. Mas há algo que nós precisamos saber: é preciso ser cheios do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa, mas ser cheios do Espírito Santo é outra coisa. Então, meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 2, nós temos isso. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Alguns irmãos, no relato de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando Paulo fazia a obra missionária, estava lá na cidade de Éfeso, e achando lá alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes?
E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha, Deus, o que nós temos aqui? Há muitas pessoas nessa condição, destes discípulos, destes novos convertidos da cidade de Éfeso. Já aceitaram Jesus, já foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se arrependeram dos seus pecados, já aceitaram Jesus, já estão servindo a Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, ainda não desceu sobre eles o batismo do Espírito Santo propriamente dito, que se evidencia pelo falar em línguas, como no dia de Pentecostes, como em casa de Pedro, como em casa. Nós vemos a palavra de Deus de Cornélio, quando Pedro foi pregar lá em sua casa, e todos aqueles que foram batizados no Espírito Santo. Quantas pessoas ainda não receberam esse poder, como diz a palavra de Deus, que há de vir sobre vós? E esta promessa diz respeito a vós, nossos filhos, e todos quantos nosso Senhor chamar. Nas palavras de Pedro, após o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, quantas pessoas ainda não receberam esse poder? São como esses discípulos aqui de Atos capítulo 19. Se não fosse importante nós recebemos a manifestação de um poder, o batismo do Espírito Santo, cuja evidência é o falar em línguas, Paulo não tinha se importado, nem havia lhes perguntado se eles já haviam o recebido. Irmãos, recebestes já o Espírito Santo quando cresces? Foi a pergunta do apóstolo Paulo àqueles cristãos ali de Éfeso, aqueles recém-convertidos de Éfeso. E a pergunta que nós fazemos hoje a você que nos ouve nas redes sociais: recebeste já o Espírito Santo quando crestes? Quantos já o receberam? É este Espírito Santo que nos faz compreender mais claramente o Evangelho, as profundezas de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria, nos traz inteligência espiritual, ele faz com que compreendamos as coisas espirituais. O Espírito Santo é o auge da espiritualidade. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, cuja evidência é o falar em línguas, atinge o auge da espiritualidade. E para compreender os mistérios de Deus é preciso estar no auge da espiritualidade. Foi por isso que o apóstolo Paulo perguntou àqueles cristãos de Éfeso, no registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 e 2: recebestes já vós o Espírito Santo quando cresces? Já obtiveram o auge da espiritualidade? 1 Coríntios, abra sua Bíblia, capítulo
de número 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. Ora, o homem natural, olha aí, há uma diferença entre o homem espiritual e o homem natural. Antes de chegar no auge, o homem é um homem natural, mas depois que ele chega no auge da espiritualidade, ele recebe a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo, cuja evidência é falar em língua, o homem ele passa a compreender as coisas espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual compreende bem algumas coisas. É isso que diz a Bíblia. Versículo 15, 1 Coríntios 2:15. O que é espiritual só compreende algumas coisas? É isso que diz a Bíblia? Não! O que é espiritual compreende bem tudo que é espiritual, e ele de ninguém é compreendido, porque o homem natural não compreende, não consegue entender o homem espiritual. Então, meus amados irmãos, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Como se falar das profundezas das coisas espirituais a pessoas que não são espirituais, que ainda não atingiram o auge da espiritualidade, que é serem batizados no Espírito Santo. Como ensinar? É muito difícil. Como falar da manifestação do poder de Deus, dos milagres extraordinários a pessoas que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo? Se fala, mas ainda assim algumas pessoas duvidam, porque não têm plena convicção, ainda não discernem bem tudo. Podem discernir algumas coisas, mas ainda não discernem bem tudo. Já aceitaram Jesus, muitos deles, já como aqueles cristãos de Éfeso, novos convertidos, de Atos, após o capítulo 19. Mas como ainda não receberam o Espírito Santo, ainda não discernem bem tudo. Discernem algumas coisas, mas ainda não discernem bem tudo. É por isso a importância de nós buscarmos o batismo do Espírito Santo. Então, mas alguém pode até perguntar, mas o que tem a minha missão hoje com o batismo do Espírito Santo, né? Mas está tudo aí envolvido, está tudo aí presente. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que opera na vida das pessoas, né? Ele que transforma as pessoas, faz com que as pessoas reconheçam o seu erro, o seu pecado e se convertam ao Senhor. Então, ele faz tudo isso. É tudo operação, manifestação do Espírito de Deus. E olha, que tem pessoas, até mesmo que já tiveram essa plena revelação, já foram batizados no Espírito Santo, já passaram por essa experiência, mas a questão é que muitas vezes entristece o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo também se
entristece. E se ele se entristece, como diz a Bíblia, ele é uma pessoa. Olha aí. E tem pessoas que já não têm a plena revelação de Deus e passam a duvidar, porque já entristeceram o Espírito Santo há muito tempo, se desviaram praticamente do Evangelho. Uns estão desviados, por incrível que pareça, mesmo frequentando igreja, seu coração está cheio de dúvidas. Então, meus amados, não tem plena revelação do mistério de Deus, no mundo duvida. Por quê? Porque já entristeceram o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se manifesta na vida das pessoas esporadicamente. É aquela pessoa as quais fala em línguas esporadicamente. Porque está sempre agindo de tal forma, muitas vezes, a entristecer o Espírito de Deus. Então, meus amados, nós vemos na Epístola de Paulo aos Efésios, bem claro estas palavras. O Espírito Santo, ele se entristece. Ele se entristece. Efésios capítulo 4, versículo de número 30 e 32. Alguém pode perguntar, mas por que eu vejo tantas pessoas que são batizadas, que foram batizadas no Espírito Santo, tiveram por evidência falar em línguas estranhas, hoje estão desviadas? Por quê? Porque entristeceram o Espírito Santo, se envolveram de novo no pecado, e assim agora vivem duvidando das manifestações espirituais. Porque enquanto você está servindo a Deus, está na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está na sua vida, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você cair em pecado, você entristece o Espírito Santo. E também há um versículo na Bíblia que diz: não extingais o Espírito Santo, aos quais vós estáis selados para o dia da redenção. Se extingue o Espírito Santo da vida daquela pessoa, ele vai embora. Então, meus amados, a pessoa cai em pecado e passa a duvidar dos mistérios de Deus. E nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 30 e 32, as palavras do apóstolo Paulo, incrível que pareça. Efésios capítulo 4, versículo 30 e 32. Quando vamos lá para Atos capítulo 19, nas palavras de Lucas, que escreveu Atos, após a descrição de Lucas, de Paulo, quando encontrou aqueles novos convertidos ali em Éfeso, foi na cidade de Éfeso. E nós vemos aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, Paulo falando mais uma vez sobre o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo perguntando, Atos Apóstolos 19, nós vemos o apóstolo Paulo perguntando àqueles novos convertidos de Éfeso: recebestes já o Espírito Santo quando crestes? E nós temos aqui na epístola que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 5, Paulo também mencionando algo a respeito. Efésios capítulo 4, versículo de número 30, a partir do versículo 29, vamos ler como se entristece o Espírito Santo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados
Deus, Espírito Santo, tristeza. Qual é o selo da promessa? O Espírito Santo. Quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele encontrou com seus discípulos e ele disse para eles assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis testemunho, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E recebereis a manifestação do Espírito Santo, e sereis testemunho, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, então, a partir dali, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, ser cheios do Espírito Santo é uma coisa, ter o Espírito Santo é outra. Todos têm o Espírito Santo. Nós vemos a palavra de Deus que Jesus assoprou anteriormente sobre os discípulos o Espírito Santo. Todos eles tinham o Espírito Santo, só não haviam manifestado o ser cheios do Espírito Santo ainda naquela data, por não haverem falado em línguas. Mas a manifestação do ser cheio do Espírito Santo é o falar em línguas. A evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo quando fala em línguas. Então, meus amados irmãos, é por isso que precisamos estudar assim, para poder conseguir evoluir no conhecimento de Deus, nós temos que ser cheios do Espírito. E quando vemos Efésios capítulo 5, versículo de número 18, nós vemos Paulo também dizendo: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha aí, então o auge da espiritualidade do crente é ser batizado pelo Espírito Santo, cuja evidência é o falar em línguas. Se isso não fosse importante, Paulo jamais teria perguntado àqueles cristãos novos convertidos de Éfeso, na descrição, vamos repetir, de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2: recebestes já vós o Espírito Santo? É uma pergunta que nós fazemos hoje, irmãos. Por incrível que pareça, hoje há muitos pastores, muitos líderes que não são batizados no Espírito Santo. Então, meus amados, por que muitas pessoas estão sendo consagradas a ministérios sem serem batizados no Espírito Santo, cuja evidência eu falar em línguas? Por que isso tem acontecido? Por causa da incredulidade. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esperar, né? Então, a ciência tem evoluído muito, as pessoas têm levado mais as qualificações no que diz respeito ao conhecimento intelectual do que a espiritualidade na hora de consagrar obreiros. Então, sendo que a igreja primitiva somente levantava obreiros que eram cheios do
algo que não se sabe. Então, nós vemos as qualificações da escolha dos obreiros. Atos do Apóstolo, capítulo 6, versículo de número 3, que diz assim: olha como agia a igreja primitiva. Nós vemos isso aqui na escolha dos diáconos. E olha, meus amados, que hoje, na escala hierárquica de muitas igrejas, as pessoas, que é um erro, as pessoas julgam ser os diáconos a menor posição. Isso não é um erro, porque os diáconos dos apóstolos, Estevão e Filipe, eram grandes pregadores do Evangelho, mas eles trabalhavam na obra social. O diaconato era uma posição tal como a posição do pastor, do presbítero, do evangelista. Era uma posição de extrema importância, e esses homens tinham extremo conhecimento na palavra de Deus e eram cheios do Espírito Santo. Para servir o diaconato também precisava ser cheio do Espírito Santo. Filipe, o que era Filipe? A Bíblia diz sobre Filipe: as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O diácono, curando os enfermos, expulsando demônios, pregando a palavra como evangelista, como qualquer outro. Então, irmãos, a escala hierárquica para a igreja primitiva, a não ser os apóstolos. Os apóstolos estavam ali, naquela posição de liderança, mas também, em mesmo pé de igualdade, estavam os diáconos, os presbíteros e os obreiros naquela época. Meus amados irmãos, Estevão morreu apedrejado, pregando o Evangelho, cheio da graça. E olha aqui, por que esses homens tinham essa intrepidez de pregar o Evangelho? Eles trabalhavam na obra social, foram chamados para exercer a atividade na obra social da igreja primitiva, mas eram cheios da graça, do poder do Espírito Santo. Olha aqui, olha o que diz Atos 6, versículo 3, que diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio, que é a obra social da igreja. Cuidar, a questão das viúvas e obra social da igreja, só ler Atos Apóstolos, capítulo 6. E vamos ver, versículo 8, que a Bíblia diz de Estevão, diácono. Eles escolheram lá, os apóstolos ficavam responsáveis, versículo 4, mas nós perseveraremos na oração, no ministério da palavra, Atos 6. E este parecer protetor da multidão, escolheram lá aqueles que haveriam de servir o diaconato, cuidar da obra social, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, novo convertido, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha aí, por que eles oraram e se impunham as mãos?
para que eles ali fossem cheios do Espírito Santo. Versículo 8 diz assim, Atos 6: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha, essas qualificações eram exigidas de todos os obreiros. Não era só 1 Timóteo 3 e 2. Não era só as exigências de qualificação de 1 Timóteo 3 e 2, não. Não era só. 1 Timóteo 3 e 2 diz assim: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dá ao vinho, não espancador, não cobiçoso por ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, será que terá cuidado da igreja de Deus? Não novo convertido, para que se ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia a fronte do laço do diabo. Versículo 8, agora inclui-se aqui os diabos, da mesma sorte, os diabos sejam honestos, não de língua doce, não dados ao muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. Também estes sejam primeiramente provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Olha, então, mas todos tinham que ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um árbitro da espiritualidade. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. O Espírito Santo é o consolador prometido. O Espírito Santo distribui os dons soberanamente. O Espírito Santo ensina e faz lembrar da verdade. O Espírito Santo é o agente da ressurreição. O Espírito Santo opera a santificação do crente. O Espírito Santo chama e designa para a missão. Olha, e neste último, o Espírito Santo chama e designa para a missão. É aí que entram os obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. O que disse Jesus? Permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois, não é antes de ser batizado no Espírito Santo. Então, todos os obreiros têm que ser batizados no Espírito Santo para serem consagrados. Todos têm que manifestar neles, tem que haver evidência do batismo do Espírito Santo ou falar em língua para serem batizados. Se isso não fosse importante, não estava nos registros da palavra de Deus. Então, depois de ser batizado do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Atos Apóstolos capítulo 2, foram
Disse Jesus: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Antes, eles ainda não eram apóstolos, eles eram discípulos. Mas depois que eles foram revestidos do poder do amor de Pentecostes, aí sim se tornaram apóstolos, verdadeiramente cheios do Espírito Santo. E disse Jesus: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois, se forem vocês revestidos de poder, sereis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Jesus disse: tenho-vos dito isso, João capítulo 14, versículo 25. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que importância. Então, Ele nos faz lembrar. Ele é uma pessoa divina, não uma força impessoal, uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido, Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Falamos no início o que diz no livro do Gênesis: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus estava lá. E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Estava lá. Na criação, Ele é o Consolador prometido, Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre a respeito da pneumatologia, que é a ciência que estuda sobre o Espírito Santo. Então, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito não é uma força impessoal, uma energia, uma influência, mas Ele é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente, tem consciência, o que comprova a sua racionalidade. Ele pode ser entristecido. Nós já falamos aqui o que envolve sensibilidade, emoções. Diz Paulo na sua epístola de Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, nas quais vós estáis selados para o dia da redenção. E tem muitas pessoas que têm agido assim. Espírito Santo, a pessoa crê como que uma barreira dos desviados que já são batizados no Espírito Santo. Assim passam a ficar incrédulas, porque já foi extinto das suas vidas o Espírito Santo. Há possibilidade de se extinguir o Espírito Santo? Há. A Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo. Então, meus amados, é isso que diz. O Espírito Santo ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. Olha o que diz na nossa confissão: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. É o quê? Um paracleto, um ensinador. Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ele nos faz lembrar. Então ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. João 16:13. Olha o que diz. É importantíssimo esse versículo. Portanto, vamos ler
tiver ouvido, eu vos anunciará o que há de vir. Então, Ele é uma pessoa. Ele me glorificará com o que há de receber do que é meu, eu vou louvar a Deus. Então, é preciso ler as Escrituras, estudar a palavra de Deus para compreender. É por isso que nós falamos aqui no início da nossa lição, quem é espiritual, ele discerne bem tudo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. Até as profundezas de Deus ele conhece. Então precisamos buscar o auge da espiritualidade, que é o batismo do Espírito Santo, para que possamos compreender as coisas espirituais. Nós pedimos a Deus pela misericórdia do Senhor, que Ele nos desperte a todos os dias estar falando sobre o poder de Deus na manifestação do Espírito Santo na vida dos crentes, porque é imprescindível. As Assembleias de Deus do Brasil nasceram no meio do fogo do poder pentecostal, da manifestação do Espírito Santo. Os missionários que vieram do exterior para evangelizar o Brasil, Daniel Berg, Narvinger, apregoaram aqui esta doutrina. Foi assim que nasceu a Assembleia de Deus. Hoje, ao que parece, não estão mais dando ênfase em muitas igrejas, não vamos generalizar, mas em muitas Assembleias de Deus não estão dando mais ênfase. Por quê? Muitos líderes não são batizados no Espírito Santo. Irmãos, se continuarem consagrando líderes que não são batizados no Espírito Santo para liderar igrejas pentecostais, daqui a alguns dias, irmãos, essas igrejas estarão vivendo pleno materialismo, sem compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente no auge da espiritualidade. Temos que atingir o auge da espiritualidade para entendermos as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, às vezes as pessoas nos veem pregar, meu Deus, esse cidadão acho que está ficando louco, né? Esses crentes eu acho que são loucos. O apóstolo Paulo disse isso. O Evangelho é loucura para os que perecem, e é verdade. Mas para nós, Ele é o poder de Deus, é algo espiritual que só se compreende quem é espiritual. O homem espiritual compreende bem tudo e de ninguém é discernido. As pessoas naturais ou natural não conseguem compreender. Somente quem é espiritual compreende quem é espiritual. O homem natural compreende as coisas que são da carne, desta vida, mas o homem espiritual compreende as coisas espirituais. E Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram também em Espírito e em verdade. Como compreender Deus? Sem estar no auge da espiritualidade. Então a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, Ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina.
batismo, que negar a divindade também é refutado, né? Porque nega a divindade do Filho e do Espírito. E os pneumatômacos que negavam a divindade, meu Deus, até parece que esse pessoal não escuta a palavra de Deus, mas por que, irmãos? Não tem o Espírito Santo. Talvez conhecem a Deus superficialmente. Você sabia que quem não é batizado pelo Espírito Santo conhece a Deus superficialmente? Para conhecer Deus plenamente, é preciso buscar o auge da espiritualidade, buscar o batismo do Espírito Santo. Aí nós passamos a ter uma fé maior, uma fé que compreende e aceita os milagres extraordinários que Deus faz. Então, o Consolador prometido, Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aí, Jesus, ele estava ali diante dos seus discípulos, havia realizado a Santa Ceia. Nós temos no capítulo 13 de João. Havia ele orientado com os discípulos, havia descrito quem o havia de trair, que um deles havia de trair, e Judas se destacou. No final da Santa Ceia ele se retirou, ficaram com Jesus somente os 11. Judas saiu no final da Santa Ceia, da celebração. Depois que Jesus havia celebrado, ele ainda participou da Santa Ceia. Ainda Jesus tomou um bocado de pão e o deu para se alimentar. Quando acabou de se alimentar, ele saiu dali e foi embora, ficaram somente os 11. Então, foi aqui também que Jesus começou a falar que ele haveria de ser preso, ele haveria de padecer. Então, Jesus falou aos seus discípulos, Pedro se levantou: de maneira nenhuma eu te deixarei. E assim Jesus falou para ele: olha, Pedro, antes do galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí quando chega no capítulo 14, tudo no mesmo local, Jesus começou a falar que haveria de deixar o Espírito Santo. E ele disse: tem consigo isso, estando convosco, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, em sua despedida, proferiu este discurso, e ele disse que ficaria com o Espírito Santo para que assumisse o seu lugar. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Símbolos do Espírito, os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo. Nós temos em Atos os apóstolos utilizaram o fogo para retratar o batismo do Espírito Santo. Onde eles estavam lá reunidos, desceu do céu como que vento, impetuoso e veemente. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Olha, Atos dos Apóstolos, fogo. Principais símbolos representativos do Espírito Santo, o fogo é um deles. O outro símbolo, a água. O Espírito Santo flui da palavra como águas vivas que refrigeram o crente e o revestem de poder. Que maravilha! Aqui foi quando Jesus
disse: no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Versículo 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39: e isso disse ele, que Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas já havia muitos crentes naquela época, né? Já havia os discípulos, né? E aí, o que é que você Jesus disse? Que Espírito Santo é esse? Não repetimento de poder, falar em línguas? O apóstolo João diz aqui, versículo 39, 7 a 39, ele disse ele ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o Espírito Santo, obviamente, dito que depois da glorificação de Deus, depois que ele foi assunto ao céu, quando nós ensinamos, nós sempre falando, Jesus, antes de ser assunto ao céu, disse aos seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis testemunho, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas depois de receber o Espírito Santo, aí nós temos, quando chegou Atos da Apóstolos, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo de Pentecostes. Aí já, naquele momento, logo após, Pedro se levantou dentre aqueles apóstolos e começou a pregar o Evangelho. E naquele mesmo dia, naquele discurso de Pedro, vimos, naquele mesmo dia, ali, muitas pessoas vieram a se converter. 13.000 almas, depois 5.000 almas se converteram. Então, meus amados irmãos, Deus faz a obra na vida daquelas pessoas que buscam o batismo do Espírito Santo. E aqui, para nós concluirmos, o Espírito Santo e a encarnação do Filho, né? De Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Quando fala que Maria, ela concebeu por obra de graça do Espírito Santo concebido. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Nós vemos aqui a encarnação do Filho, houve a manifestação do Espírito Santo. Nós temos aqui o princípio do Espírito: fogo, água, vento, está presente também no meio do Pentecostes, João 3:8, nós vemos também no Pentecostes apresentado pelo som como o vento, usado com poder, óleo, usado para a luz, a unção simboliza a consagração do crente ao Cristo.
é a iluminação para o entendimento das Escrituras. Espírito Santo, símbolos, fogo, água, vento, óleo, pomba. Quando Jesus foi batizado por João Batista, desceu sobre ele aí o Espírito Santo em formato corpóreo de uma pomba. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo presente na ressurreição, a vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho, Atos 2:24. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomar. Ele próprio é a ressurreição, e o Espírito Santo é o agente vivificador. E nós temos isso bem claro, Romanos 8:11, que diz: e se o Espírito daquele que nos mortos, olha aí, se o Espírito daquele que nos mortos ressuscitou de Jesus habita em vós, aquele que nos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Olha, é imprescindível o Espírito Santo na vida do crente. É imprescindível. Então, Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta da ressurreição. E afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, que é uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A atuação do Espírito Santo nessa obra comprova a sua plena divindade. Olha aí, se o Espírito daquele que nos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que nos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em vós. O Espírito Santo e a santificação do Espírito Santo não apenas nos convence do pecado a destruí-los, que está em João capítulo 16, versículo 8, mas também promove transformação. Transformai-vos, né? Pela renovação do vosso entendimento, também não conhecido comigo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, o Espírito Santo nos dá entendimento, nos dá sabedoria. E quando a gente lê a epístola de Paulo aos Coríntios, vamos essa referência, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18, ela diz assim nas Escrituras: mas todos nós, com cara descoberta, repetindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados, né? De glória em glória. Então, o Espírito Santo promove a transformação, ele nos faz viver em santidade. Então, a santificação possui duas dimensões: uma posicional, aquela que faz você se posicionar e dizer que é cristão, e a outra, ela é progressiva, né? Que leva você à santificação. A santificação é um processo progressivo, ou seja, você não para no tempo. O Espírito Santo, ele age na santificação do crente em duas dimensões. Uma é posicionar, faz ele assumir uma posição decidida, né? Vou me colocar diante do Senhor, vou aceitar Cristo como Salvador. Mas ele também leva a pessoa a entrar no processo progressivo. A Bíblia tem um versículo a seguir a todos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo gradativo. Então, progressivo.
progressivo. A santificação possui duas dimensões: uma posicional, faz você tomar a decisão no momento da conversão, e a outra progressiva, faz você entrar no processo de santificação, processo contínuo de transformação. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, quando Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja, quando nós partimos para a eternidade, conduzindo em santidade, porém requer, o Espírito Santo requer a cooperação do crente. Olha aí, Paulo exorta: andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Isso requer cooperação do crente, atitude. Você não pode parar no tempo, você tem que estar dentro do processo, progredir, andar. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem pessoas que querem só conhecer, mas não querem prosseguir. São aquelas pessoas que aceitam Jesus, mas não querem buscar mais nada, já se contenta com somente aceitar Jesus. Não, busque conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer mais profundamente o Senhor. Busque atingir o auge da espiritualidade, que é o ser batizado no Espírito Santo, para que assim como os apóstolos do Senhor, você também possa se tornar um obreiro na casa do Senhor, daquele que não só trabalha em Jerusalém, mas trabalha também em Judéia e Samaria, até os confins da terra. É isso. Então, conheçamos, prossigamos, o Senhor cada vez mais vai nos abençoando, dando sabedoria e inteligência. O Espírito Santo vai nos revelando a verdade e vamos crescendo na vida espiritual até chegarmos à estatura de varões perfeitos, como nós estaremos com Jesus, né? Então, não entristeçais com o Espírito Santo. Muitas pessoas entristecem o Espírito Santo, porque vivem continuamente cometendo erros e continuamente precisam ser renovados. A Bíblia é clara, no versículo diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós temos um advogado também, Jesus Cristo é o nosso advogado, Ele é a propiciação dos nossos pecados. Nós devemos confessar os nossos pecados. A Bíblia é bem clara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, confessar seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei os nossos pecados e sararei a sua terra. Então, é preciso reconhecer os nossos erros, não deixar que o Espírito Santo fique triste conosco. Porque quantas pessoas perguntam assim próprias, porque nem sempre eu consigo falar em línguas quando eu estou presente na casa do Senhor. Porque, nem que seja comigo mesmo, às vezes não consigo, porque você de alguma forma, quem sabe, alguma das suas ações pode estar entristecendo o Espírito Santo. Porque muitas pessoas passam longos períodos sem falar em línguas estranhas na igreja, mesmo sentados no púlpito da igreja, mesmo os que são batizados, eles são sentados no púlpito da igreja, os pastores, porque muitas vezes ficam longos períodos sem falar em mistério com Deus, porque de alguma forma elas estão entristecendo com as suas ações o Espírito Santo. Procure ver onde você está errando. Procuremos ver onde nós estamos errando. Conclusão: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece a nossa fé na Trindade. O Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho
continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, no ensino, na missão da igreja, que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Será que você está deixando essa missão de guiar? É a pergunta que nós fazemos. Como última pergunta, vamos fazer agora aquela pergunta que Paulo fez aos cristãos de Éfeso, no registro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12. Recebeste já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta é para você, pastor. A pergunta é para você, obreiro, evangelista, presbítero, diácono, membro da igreja. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Que Deus assim nos abençoe. Se vocês ainda não receberam, busquem, porque essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos e todos quantos o vosso Senhor chama. Amém? Vamos orar e encerrar mais essa oração em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Deus possa abençoar as famílias, as pessoas que porventura nos ouvem. Nós estamos pregando o Evangelho e este é o nosso chamado. O Senhor me chamou para isso. Às vezes podemos até não agradar a todos, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todo mundo. E também não sabemos tudo, mas o que nós fazemos é levar um pouco que sabemos, ainda que sejamos criticados, mas levar um pouco do que sabemos, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de Jesus e buscar uma igreja que prega o Evangelho, para que assim possam alcançar a salvação das suas almas, porque isso é impossível. O apóstolo Pedro disse, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, ou seja, pela casa de Deus, qual será o fim daquelas pessoas que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio? Se já é difícil a pessoa, estando dentro da igreja, alcançar a salvação, quanto mais difícil será para quem estiver lá fora do mundo. Porque a pedreira vai começar, como disse Pedro, pela casa de Deus. Pedro disse isso, Pedro disse. Foi Pedro que esteve junto com Jesus Cristo, apóstolo do Senhor. Participou do ministério ocular de Jesus. Se já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, o que será daquelas pessoas que são desobedientes ao Evangelho, que estão na igreja? A peneira vai começar pela igreja. O que Jesus Cristo falou sobre o joio e o trigo, os dois crescem juntos. Olha aí, na lavoura de Deus, os dois crescem juntos. Mas virá o dia que a palha, que é o joio, vai ser retirada, lançada onde? De novo? Fogo. Cuidado, muito cuidado. Que tipo de crente é você? Você é joio ou é trigo? Devemos pensar. Ou será que você não é nenhum e nem outro? Porque joio está no meio da lavoura. Tem gente que nem joio é. Está lá, fora. Será que Jesus pode transformar joio em trigo? Ele pode todas as coisas.
estando na casa do Senhor, Deus pode fazer a obra no coração de todos. Vamos nós orar ao Senhor Jesus. Pai, Deus eterno Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais uma lição da escola bíblica. Abençoa as pessoas que nos ouviram, Deus, que nos ouvem, porventura nos ouviram, tudo. Que haja bênção nos seus lares, que haja saúde mental, física e espiritual. Que todo o nosso espiritual e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Abençoa a todos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do povo de Deus que aguarda até a volta de Jesus. Se mande comigo forte, amém. Ao Senhor, glória. Ao seu nome, mais glória. E ao povo de Deus, a vitória.